Fala Machiners, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai contar a história de um dos mais desejados do Brasil. E vamos trazer uma versão rara dele, hein? Confere o vídeo aí que você não vai se arrepender, hein? Hoje a gente vai contar a história do Monza, e essa história começa no fim da década de 70, quando a matriz da General Motors teve uma ideia brilhante: fazer carros que pudessem ser vendidos no mundo inteiro, com o mínimo de adaptações para cada mercado. Isso economizaria dinheiro, já que haveria um processo de criação. Assim surgiu o projeto do J-Car, que a partir de 81 se espalhou pelo mundo com diferentes nomes. Na Europa, o projeto J resultou nas novas gerações do Opel Ascona, o Ascona C e do Vauxhall Cavalier. Na Austrália, foi o Holden Camira e no Japão o Isuzu Aska. Nos Estados Unidos era Cavalier, Cadillac Cimarron, Skyhawk, Oldsmobile Firenze, Pontiac 2000 e o Pontiac Sunbird. Em abril de 82 chegou a vez do Brasil, onde o modelo estreou batizado de Monza. Inicialmente, a ideia era manter aqui o nome europeu, até que alguém levantou a bola. Ascona lembra Asco, então optaram por Monza, nome usado pela própria GM em mercados como Estados Unidos e Europa, mas para modelos diferentes. Quando chegou no Brasil, o projeto mundial virou até matéria do Jornal Nacional. Mesmo os europeus tinham curiosidade, isso porque no velho continente havia versões sedã de 2 ou 4 portas e hatch de 4 portas. Já o Monza Nacional tinha uma exclusiva carroceria hatch de 2 portas. Acreditava-se na época que o público consumidor brasileiro gostava de carros coupé ou hatch, especialmente os de 2 portas, concepção que remetia a um esportivo, uma crença que estava absolutamente errada. O Monza reunia conceitos modernos. Até então, o único carro brasileiro com motor transversal era o Fiat 147. Tração dianteira também era coisa inédita nos GM, fabricados em São Caetano do Sul. E o painel côncavo, pensado para melhorar a ergonomia, era algo nunca visto antes por aqui. As linhas eram elegantes e aerodinâmicas. O Monza marcou a chegada ao Brasil da linha de motores Família 2, que faria história na GM, e chamava a atenção por ter o distribuidor no cabeçote, ligado ao comando de válvulas. A versão de estreia tinha 1,6 litro de cilindrada. Com 75 cavalos brutos, o primeiro Monza eram vistos como mancos. Do motor 1.6 quase não se ouviam barulhos, graças aos tuchos hidráulicos no cabeçote, solução até então nunca usada no Brasil. Mas era só avançar a quilometragem que os mancais do comando de válvulas se desgastavam, gerando ruídos. Já a suspensão era bem acertadinha e transmitia segurança nas curvas. Os freios, com discos ventilados na dianteira, coisa que nem o alemão Ascona tinha, eram eficientes e a embreagem super macia. E mesmo com a direção lenta, o Monza era um carro gostoso de guiar. Acima de tudo, era super atualizado em relação ao que se via no resto do mundo, coisa rara no Brasil daqueles tempos. E em 1983, a GM se redimiu do motor 1.6 e passou a oferecer uma versão 1.8, com 86 cavalos e carburador simples. E poucos meses depois, chegaram as carrocerias sedã, com 2 portas ou 4 portas. Aí sim o carro caiu no gosto do público. Em pouco tempo, o Monza já era um sonho de consumo da classe média. Na época, a configuração mais desejada era a sedã de 2 portas com motor 1.8 e itens de luxo, como vidros, travas e antena com acionamento elétrico, direção hidráulica e também ar-condicionado. Não demorou para o modelo abocanhar as vendas do Passat, do Corcel 2 e até do Novato Santana. O período de ouro do Monza foi no triênio 84, 85 e 86, quando conseguiu um feito raro. Mesmo não sendo barato à época, foi o modelo mais vendido no Brasil, batendo até os populares Fusca e Chevette. As importações eram proibidas e as personalizações de carros nacionais faziam muito sucesso. O Monza não poderia ficar de fora, com versões conversíveis feitas pela empresa Sulan e Envemo e a Station Wagon, também da Envemo. E em setembro de 85, a GM lançou uma versão Sportive SR, com spoiler traseiro, aro de 15 polegadas e banco recaro. O motor 1.8 a álcool recebeu carburador de corpo duplo, além de dutos de admissão e escapamentos novos, para gerar 106 cavalos, 10 cavalos a mais que o normal. Fazia a frente ao Passat, um Escort G3 e o Gol GT, estava ali batendo.
No ano seguinte veio a versão topo de linha, a Classic. Chamava muita atenção por conta dos faróis de neblina, roda raiada e principalmente pela elegante pintura em 2 tons, que era um opcional. Direção hidráulica, ar-condicionado e trio elétrico eram de série. E havia ainda o motor 2.0 biela longa, de 110 cavalos, inicialmente com carburador. E lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei que a gente ia trazer uma versão rara? Eu tô falando do Monza Classic SE 2.0 de 88, na exclusiva versão Chateau. É um carro de colecionador, né? Ele é um marco na história automotiva brasileira, reconhecido por seu luxo, desempenho e acabamento superior. Ele foi desenvolvido para um público exigente e tornou-se uma referência em conforto e sofisticação durante os anos 80. Sobre o motor e desempenho dele, ele tem motorização 2.0 litros de 4 cilindros em linha, família 2 da GM, com versões disponíveis a gasolina e a álcool, mais ou menos ali 110 cavalos de gasolina e 116 a álcool. Ele tinha ali cerca de 17 kg de torque, era equipado com carburador duplo, o que garantia um equilíbrio muito bom entre potência e economia. E algumas unidades já traziam a transição para injeção eletrônica, que é a LE G-Tronic. Ele tinha transmissão manual de 5 marchas, bem suave e eficiente, e tinha uma outra opção automática de 3 marchas, que era voltada para um público que buscava ainda mais conforto. E a sua velocidade máxima é de 170 km por hora, e o 0 a 100 é uma média ali de 11,5 segundos. O desempenho do motor ele é destacado por essa questão da suavidade e da confiabilidade, tornando o Monza uma das melhores escolhas para viagens longas. Sobre o design exterior, o Monza Classic Chateau seguia a linguagem de design europeu da Opel, com um visual moderno e aerodinâmico. Os faróis dianteiros retangulares, integrados ao conjunto óptico, com luz de neblina na grade inferior. Era de série em versão topo de linha. As rodas de liga leve, com design clássico e acabamentos brilhantes também eram um charme. E a versão Chateau ela vinha com cores exclusivas, como o vinho metálico e um bege perolado, com um brilho diferenciado que destacava essa sofisticação. No interior traz uma sofisticação e um conforto absurdo. O banco era revestido em tecido aveludado de alta qualidade ou couro, em algumas versões personalizadas. O painel em plástico de toque macio, com detalhe imitando madeira ou preto texturizado. Volante de 3 raios com acabamento em couro. Carro completo. Ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, espelho retrovisor elétrico, sistema de som. O Monza ele era elogiadíssimo, pelo amplo espaço para os passageiros, com um banco traseiro confortável, excelente ergonomia e capacidade do porta-mala de cerca de 400 litros. Hoje, o Monza Classic SE Chateau ele é considerado um item raro e muito valorizado por colecionadores. O Monza ele também foi amplamente utilizado como um carro oficial de políticos, autoridades e empresas, e a sua confiabilidade e conforto o tornaram uma escolha frequente para viagens e eventos importantes. Em algumas cidades, a versão Chateau era vista como veículo de representantes governamentais. No período do Plano Cruzado, quando houve o congelamento de preços no Brasil, o Monza foi um dos carros que simbolizou a luta contra a hiperinflação. Havia filas de espera para adquiri-lo, e o preço no mercado paralelo muitas vezes era muito mais alto que o oficial. O Monza, incluindo o Chateau, ele marcou presença em filmes e novelas brasileiras de época. Ele era frequentemente usado para representar famílias de classe alta ou empresários bem-sucedidos. O modelo também apareceu em campanhas publicitárias icônicas, destacando sua elegância e desempenho. Hoje, se encontrar um Monza Classic SE Chateau de 88 em bom estado é considerado muito raro. Alguns exemplares, especialmente com pintura original e acessórios de fábrica, já participaram de exposições de carros antigos e eventos automotivos importantes no Brasil. Esses veículos são celebrados como ícones do design e da engenharia nacional da década de 1980. O Monza foi o segundo carro nacional vendido com injeção eletrônica, pouco depois da chegada do Gol GTI às concessionárias. E foi em 1990, com a série especial 500EF, homenagem à vitória de Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis, e trazia o primeiro toca-fitas com frente removível. Mas se o Monza avançava em tecnologia, ficava cada vez mais antiquado em design. Lá fora, o Ascona tinha dado lugar a um projeto mais moderno em 88. Era a primeira geração do Vectra, que ainda levaria uns anos para chegar por aqui. A GM Brasil achou que ainda daria para segurar o Monza em produção por mais algum tempo e preferiu atualizar seu estilo. E em 91, com a receita de sempre, manter a parte central do monobloco e retocar o visual. Assim nasceu o Monza Tubarão. O apelido vinha da frente 8,5 cm mais longa, com silhueta que lembrava a cabeça do peixe, e a traseira uns 4,2 cm maior e fazia o porta-malas saltar de 500
410 para 565 litros. O novo Monza era ainda mais agradável de dirigir. Trazia amortecedores com batente hidráulico e o motor SLE 2.0 a gasolina com injeção monoponto e 110 cavalos. Embora tivesse um só bico injetor, a injeção era mais moderna que a do Classic. Em 93 foi finalmente lançado no Brasil a primeira geração do Vectra, mas mesmo assim o Monza continuou a ser fabricado em São Caetano do Sul. Somente 3 anos depois, com a chegada do moderníssimo Vectra de segunda geração, é que o Monza entregou os pontos. A produção foi encerrada no dia 21 de agosto de 96. Foram 14 anos em linha, com 857 mil carros vendidos aqui e em outros países da América do Sul. O Monza morreu, mas sua herança persistiu nos Chevrolet brasileiros por décadas. O motor Família 2 continuou a ser usado nos Kadett, no Ômega, no Vectra, na Blazer, no Astra e na Zafira, só saindo de cena em 2016 na S10 Flex. E aí, quem tem saudade do Monza? Conta aqui pra gente. É isso, Machiners, espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe a história aí do Monza, que é um clássico brasileiro. E já sabe, gostou? Dá o like, compartilha, comenta e bora! Valeu, Machiners!